ele falou assim, ô morte, ele botou a mão no peito, né, de Samuel Pedro e falou assim, ô morte, onde estão os seus agrilhões? O meu Senhor, ele venceu a morte, ele tem a chave da morte nas suas mãos e nada pode contra ele. Sai da vida de Samuel Pedro agora, em nome de Jesus. E na mesma hora, eu tô até me arrepiando de dizer, e na mesma hora, o homem tava com um tubo tão grande pela traqueia, que ele... Nossa. Respirou. Voltou a vida dos aparelhos, começou a apitar, os doutores, os médicos começaram a vir correndo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Ele já foi tomado pelo Espírito, ele falou assim, doutor, fique em paz. Aquilo que a medicina não pôde fazer, o meu Deus veio e fez e operou. Não desista. Por mais que quando tudo diz que não, assim, fala assim, eu não vou conseguir, vai ser difícil. Não desista. O deserto dizia tudo para as pessoas voltarem. Estava com as pessoas no deserto. Porque é difícil o deserto, mas o deserto, o Senhor, ele sempre está conosco. Deus, ele faz além do que a gente é capaz de acreditar que a gente pode fazer. Porque não somos nós. A gente precisa entender que não é nós, mas é o Espírito Santo de Deus que habita sobre as nossas vidas que faz o impossível acontecer. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Eita glória, é um privilégio, meus irmãos, ter uma esposa tão maravilhosa como essa do meu lado. Eita glória, digo eu, nem durmo essa noite. Nossa, que privilégio, meus irmãos, vocês não têm noção o quanto essa mulher é maravilhosa. Ele me elogia muito, gente, tem dia que não dá nem dorme. É preciso, meus irmãos, sem ela isso daqui ele não cuida, estaria de pé. Ele cuida. Você tá bem, meu amor? Eu tô. Tá bem? Tô bem, tô tá feliz tranquila? hoje, tô tranquila. Com a presença do Espírito Santo? Não tem coisa melhor, né? Sem ele a gente não é nada, Não né? é nada. Meus irmãos, estamos começando mais um episódio, acompanhem até o final, tenho certeza que vai ser bênção demais, a presença de Deus tem separado coisas especiais para esse episódio. Tenho certeza que a vida de vocês será edificada. Então acompanhe até o final. E eu preciso deixar alguns recados antes de tudo. A gente tem um parceiro aqui do canal que é a Growth Suplementos. Você utilizando o cupom Idealmente lá, você vai garantir um desconto e ainda vai ajudar a gente a levar o evangelho adiante. Então bora cuidar do templo do Espírito Santo. E ainda vai ficar com o corpo top, Olha, né, ó, Lucas? pagando bem baratinho, Precinho viu? top lá. É qualidade. Lucas viu, Idealmente, não esquece, pessoal. Cupom Idealmente. Cupom Idealmente, Isso. você consegue lá um desconto bacana e você vai cuidar do seu corpo, é uma coisa, e é gostoso, tem muita coisa lá que você vai encontrar que você não vai se arrepender. É muito bom, viu, meus irmãos? E não podemos deixar de falar para vocês, deixa seu like aqui, nos ajuda, comenta da onde você está nos escutando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha, né? Isso, compartilha, porque isso vai ajudar demais ao algoritmo entender que é um vídeo relevante, são informações relevantes e vai indicar para mais pessoas. Então, isso vai ajudar com que mais pessoas ouçam sobre Jesus, sejam transformadas, alcançadas. Então, meus irmãos, vamos junto nessa mesma missão do ID, né? E hoje não podemos deixar de falar, né? A gente tem uma presença muito especial glória. aqui, com muita presença. Agora eu vou falar, de Deus. eu vou falar. Fala, meu amor. Falar? Apresenta, meu amor, hoje fica com Nós você. Nós estamos aqui hoje com a pastora Sara Alvarenga. Glória a Deus, glória a Deus. Prazer, Sara. Seja muito bem-vinda, Sara, é uma honra. Amém, obrigada, eu agradeço, né, vocês pela oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje. Acho que é uma honra, né? O prazer é nosso, né? Poder falar de Jesus, eu acho que não tem nada melhor. Não tem. Acordar falando de Jesus ainda. Maravilhoso. No primeiro horário da manhã, já não poder falar do Senhor Jesus, eu acho que não tem nada melhor do que isso. Já começar do jeito certo, né? Exatamente, né? E crendo que o Senhor, ele tem grandes coisas preparadas para nós, né? Então, vai ser extraordinário, eu tenho certeza. Se apresenta aí, né? Pro nosso público, né, Lucas? Isso. Amém. Meu nome é Sara Alvarenga, né? É maior, mas vamos deixar só o nome e sobrenome. Tá bom. Tenho 28 anos, sou casada, tenho 3 crianças, né? O Heitor, o Cauã e a minha rapinha Tati Manuela, meu esposo Alexandre. Nós somos de Caçapava e o Senhor preparou para que a gente estivesse aqui hoje, São né? São Paulo, que lindo, que glória a Deus. Né? E é isso. E como foi esse encontro com Cristo? Como foi que você encontrou? Como que começou toda a sua trajetória com Deus? Como que... Conta um pouquinho mais pra gente em relação à sua caminhada, sua jornada. Tenho certeza Seu que... Seu comecinho, assim, isso. como foi? Bom, eu nasci... A gente costuma dizer que a gente nasceu num berço evangélico, né? Com meus pais e tudo mais. Só que chegou uma fase da adolescência, né? Os meus pais também se desviaram, saíram da presença.
automaticamente os pais da gente, eles são, né, o nosso espelho, né? É verdade. Eu costumo dizer que os filhos são como uma esponja, né? Eles sempre sugam Aquilo que as os reações, dos as pais. atitudes, tudo que o pai transmite, o pai e a mãe, eles sugam isso, né? Então, a gente cresceu ali, mas quando eu era muito nova, eu creio que eu tinha entre os meus 8 anos de idade, a gente já não estava mais, meus pais não estavam. E passou-se longos anos, né, fora da presença do Senhor. E chegou um dia que, né, eu conheci meu esposo, ele também não era da presença do Senhor. E chegou um amigo da gente, né, fez um convite, isso foi em 2017. Ele foi em casa, fez um convite, vamos pra igreja, vamos lá, vai ser legal. E o meu esposo, ele sempre foi assim, muito, né, aquele homem firme, assim, que não. Reluta, você fala assim, reluta pra Reluta. quando é pra algo, qualquer coisa, que se reluta. Homem é mais difícil, né? Ele sempre foi assim, aquele que não chora na frente das pessoas, não podia É demonstrar, o machismo, né? É o machismo. Porque da vida que a gente veio, nos trouxe isso. Sim. Se eu falar pra vocês assim que eu, com 16 anos de idade, eu era traficante do bairro. Nossa. Meu esposo era um traficante, a gente fala traficante de peso. Sim. Né? Nossa. E as pessoas olham assim e falam, não é possível, né? Deus- Como que pode? Deus transforma, né? A Deus transformação de Exatamente. Cristo, né? Transformação, não Mas tem- eu acho que é a coisa mais linda é a gente ver que Deus, ele consegue mudar aqueles que ninguém dá nada. Exatamente. Hoje a gente, infelizmente, tem um evangelho que tem até ganhado um pouco de espaço, que é do tipo assim, fique e permaneça. E é muito interessante você falar isso em relação a realmente a transformação do evangelho, né? De realmente você era de um jeito e hoje você tá de outro, né? Eu acredito que não existe um evangelho sem transformação, Verdade. né? Com Deus não existe o meio termo, né? Ou a gente é ou a gente É não sim é, ou não? né? A Bíblia diz, né, que o Senhor, ele não quer morno, porque o morno, ele vomita. Então, a gente tem que ser sim ou não. É isso. E eu creio que quando o Senhor usou da vida desse irmão para nos convidar, né, A vida de vocês estava uma bagunça. uma bagunça. Nós passamos muita dificuldade, porque assim, a gente decidiu aceitar o convite, nós fomos. E nessa época era eu, meu esposo e os 3 primeiros filhos dele, Sim, né? dele. Que ele já tinha 3 Já filhos tinha na época. 3, isso. Moravam todos com a gente. E a gente aceitou, nós fomos. Eu confesso que foi, assim, um culto tão extraordinário que ele contando, assim, ele fala... ele ama música, louvor, tocar, Olha só. cantar, ele é tecladista, ele toca, né? E o louvor, nesse dia, nesse culto, o louvor falou muito com ele. Que foto. E ele dizia assim, eu tive que abaixar pra fingir de conta que eu estava amarrando o cardaço porque eu não queria que ninguém me visse chorando. Nossa. Às vezes a gente sufoca até o Espírito Santo, né? A gente tem isso com a gente, Então, né? assim, foi um momento mágico, foi um momento, assim, que... Foi a partir dali, desse primeiro convite, que a gente tem que lançar uma semente. Sim, Deus, sim. ele usa de alguém para lançar a semente. Mas a dificuldade que você estava naquele momento, qual era? A gente vivia num tráfico, então era dinheiro o tempo todo, sempre, né? Entre e sai. E quando a gente falou assim, Deus, eu não quero mais. A gente pegou e deu fim em tudo, jogou na Conta um descarga. pouco, porque eu acho que tem muita gente aí do outro lado que eles relutam muito, né? Eu falo porque a gente já andei nesse meio há uns anos atrás, cuido hoje de pessoas desse tipo, que é droga, pessoas de rua, é difícil para eles saírem. Conta um pouco, porque eu creio que vai edificar alguém que do outro lado tá querendo sair e não tá conseguindo. né? Exatamente. O que acontece? A gente, né, vendia armamentos, drogas e peso e tudo mais. Você ficou muito tempo nessa Ficamos vida? muito tempo, né? Quando eu comecei, meu esposo já era, né? Sim, Eu sim. comecei- Com quantos anos você estava na Eu época? tinha 16 anos. 16. Isso. E assim, o que mais pesou pra gente começar a pensar em mudar o rumo das coisas, a princípio foi porque o filho dele começou a usar daquilo que ele vendia para as pessoas. Tá. Nossa. Vocês foi analisando a situação que o filho dele estava passando, Aquilo que ele repassava para outras pessoas. Para outras o pessoas, sofrimento, né? o filho dele começou A a passar. usar daquilo. É. E aí começou a doloroso. pesar na consciência dele. Poxa, quanta maldade eu estou fazendo para outras pessoas? Porque quando toca no que machuca a gente, né? Aí é diferente. Então ele começou a analisar, poxa, eu estou prejudicando muitas pessoas. Não é só o meu filho. E aí vocês estavam com Quantos quantos anos jovens? na época? Jovens que Quantos jovens? O filho dele, na época, acredito que tinha uns 14 anos.
Sim. né? Meu esposo tinha 36. Sim. E aí a gente começou a analisar isso. E aí ele falou, não, preciso mudar. E aí foi quando chegou esse irmão, assim, que Deus enviou, a gente né? fala que é do nada, mas não existe do nada, Deus né? enviou. Que Deus preparou e enviou. Com certeza. E assim, quando a gente falou assim, Deus, a gente não quer mais nada. A gente começou a jogar no vaso, a dar fim em tudo. Mas a gente não deu pra ninguém, a gente acabou com tudo. É isso, Acabou com tudo. esse é o correto, né? E aí começou a vir as dificuldades, né? É. A gente começou a passar, assim, uma luta muito grande. De não ter o que comer dentro de casa. E tudo aquilo vinha pra você falar assim, não, eu vou ter que voltar. Da onde que eu vou tirar o sustento? Como que eu vou dar o que de comer pras crianças dentro de Aí casa? você já tinha quantos anos? Já tinha o quê, 20, não? Nessa época eu tinha... Foi em 2017. Quando vocês foram pra igreja? Foi em 2017, eu tinha 20 anos. Ah, tá. Já tá uns 4 anos já. É, e assim, meu esposo não conseguia serviço. Os meninos moravam com a gente. O que a gente fazia para eles não passarem pela dificuldade junto com a gente? Botava dentro do carro, levava para casa da mãe e nós passávamos Comia em lá. casa. Nós ficávamos em casa, assim, De pessoas pra comer. sem condições, literalmente, Nossa. sabe? Assim, foi muito difícil, aonde tudo dizia assim, volta, volta. Diabo, ele é sujo, né? E a gente permanecendo. E aí chegou um dia que, eu falo que é Deus, né? Ele colocou na minha mente assim, por que vocês não trabalham com internet? Porque Olha só. meu esposo ele tem muito conhecimento. Não é porque é meu esposo, não, mas ele é um cara assim que ele faz de tudo. E ele Desenrolado, desenrolado. né? Jesus, ele deu vários dons pra ele, né? Muito. Eu digo que muito. E aí eu falei assim pra ele, amor, por que a gente não abre uma empresa de internet e a gente começa a trabalhar com internet? A gente tinha alguns equipamentos em casa. Na época era a famosa internet via rádio, né? Olha só. E ele já tinha conhecimento da área, já trabalhou muitos anos nisso. Em rádio. Isso, internet via rádio. E aí ele falou assim, não vai dar certo. E eu continuei falando com Deus, falei, Deus, e a gente com dificuldade, tava pra cortar, a gente tinha uma internet, tava pra cortar a internet. E eu falei, meu Deus, não me ajuda. E aí eu novamente, vamos tentar, não custa. E ele relutante, não. Falei, amor, vamos. E aí ele falou, vamos. Eu falei, a gente não tem nada a perder, já tá na dificuldade, a gente tem que tentar. Não, a gente já tem, né? Exatamente, a gente tem que pelo menos tentar, né? E aí foi quando a gente tentou, aí a gente montou uma empresa de internet, assim, bem daquela básica mesmo, com um Simples, pouquinho que a mas gente foi, tinha. né? Os recursos Aí, que Deus deu pra vocês. exatamente. E aí um vizinho pediu a internet. Aí esse vizinho já começou a pagar a internet, que já dava pra cortar de 8 megas na época. Oh, glória. Olha só. Exatamente. Deus começou a abrir as portas. Isso. assim. E aí, daqui a pouco, um outro vizinho começou a pedir internet, o outro. Aí foi pagando as E aí outras foi coisas. aumentando, aí a gente foi começando a ter condições de comprar as coisas pra casa, de pagar as despesas. E aí, hoje em dia, a gente tem uns clientes, graças a Ainda? Deus, né? Não é, assim, uma empresa de internet Grande. a alto nível, mas é o suficiente que Deus preparou pra gente. Pra Então, assim, sobreviver, né? O que eu digo pras pessoas que, né, um dia já viveu nessa vida, nessa dificuldade, não desista. Não desista. É isso. Por mais que quando tudo diz que não, assim, fala assim, eu não vou conseguir, vai ser difícil. Não desista. A dificuldade, ela vai vir. O deserto dizia tudo para as pessoas voltarem quando Moisés estava com as pessoas no deserto. Dizia para desistir, para voltar, porque é difícil o deserto, mas o deserto, o Senhor, ele sempre está conosco. Verdade. No deserto, o Senhor estava com aquele povo. Por mais que o povo era um povo que questionava, que murmurava, né, que reclamava. E a gente assim, quando nós estamos no deserto, muitas das vezes, a maioria, a gente questiona, a gente quer desistir, a gente às vezes não vê aquela saída, mas naquele momento, quando o Senhor estava no deserto com aquelas pessoas, ele dizia, vai ter uma coluna de fogo durante a noite para aquecer, vai ter uma coluna de nuvem durante o dia para te guiar, para também proteger do sol, porque a gente sabe que no deserto o sol durante o dia o sol é quente, durante a noite é frio, e o Senhor botou a nuvem de fogo à noite, botou a nuvem durante o dia, e dizia assim, eu vou providenciar o maná. Glória a Deus. É no deserto que Deus... acho que é no deserto onde mais a gente sente a presença de Deus. É verdade. E aonde mais a gente aprende a ser dependente, né? Porque Exatamente. o maná era para aquele dia. É para aquele dia. E Não o podia Senhor, guardar, e o Senhor né? dizia, Não podia não é guardar, para amanhã, né? é para agora. Por isso que a Bíblia diz, a gente tem que viver o hoje, viver o agora. Não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã ao Senhor pertence. É verdade. E quantas das vezes a gente não
Não se prende já no amanhã, porque talvez está passando por uma dificuldade. Já se preocupa muito com amanhã. Né? É isso que o Senhor quer de nós. E achei que a partir do momento que a gente começar a compreender que é o hoje, é o agora, é o momento que nós estamos aqui agora, é único. Amanhã a gente não sabe como que vai ser. Verdade. Então a gente não tem que se preocupar com o depois. Daqui 5 minutos nós não sabemos o que pode acontecer. Então a gente tem que aprender a viver o momento. E o momento é agora, sabe? Aproveitar a família, né? A vida. Viver hoje, ensinar nossos filhos o caminho. Exatamente. Ensinar aquele que dá o nosso derredor e que vê a presença do Senhor em nós. Exatamente. Porque é tudo sobre pessoas, né? O único tempo que existe é o agora. O agora. Né? Não é à toa que se chama presente. Exatamente. De Deus. O ontem já passou, o amanhã não existe, mas o hoje é o presente. É o agora, é a dádiva de Deus. Exatamente. Né? E aí foi a estratégia que Deus deu para vocês para começar. começar. A não desistir e não voltar para trás. Exatamente. Foi assim, um período de muita dificuldade. Mas ali relutando. Você conseguia ouvir a voz de Deus? Que geralmente Deus fala muito com mulheres, né? Parece que... assim, tinha alguém com contato, alguém falava de Jesus pra vocês nesse tempo? Porque assim, a Bíblia diz que a gente tem que ensinar o menino no caminho do Senhor, que depois de velho ele não vai se desviar. Tipo assim, os Ela seus já pais, veio, eles... né? Por mais que eu era muito criança, eu não tinha eu não tinha um discernimento assim da palavra. Mas fica, Sara, mas algo fica. ecoa dentro de nós. Eu cantei com 8 anos na igreja, depois demorou tempo para voltar. Exato, é sobre isso, sabe? A gente ensinar o caminho. E meus pais, por mais que eles se desviaram, eles ensinaram. Então eu tinha isso dentro de mim. Você tem mais irmãos, assim? Eu tenho mais 3 irmãos. Estão todos dentro da igreja? Todos não. Gostaria. Mas um Deus, deles ainda tá, mas eu creio fora. que Deus está preparando, né? Mas... E às vezes através de nós, sabia, Sara? Deus me senti agora no coração. Às vezes é tão forte que Deus ele coloca nós, nós achamos pequeninos, frágeis e não vamos conseguir, que às vezes através de nós que vamos trazer nossa família todinha. Eu creio. E às vezes a gente não tem essa grandeza que somos nós que vamos conseguir. Nosso testemunho, né? Nossa história. Mas ela tem... Nossa, mas ela tem tudo isso de filho. Mas ela tem isso. Mas ela tem aquilo. Mas é você. É você que Deus quer. E a história que Deus tem pra você. Né? Eu vejo aqui Deus algo tão grande pra você. Tão lindo, tão lindo. É só esperar mesmo. A gente fala sobre a espera. É difícil, mas... É difícil. Grandes coisas Deus tem o Senhor pra sua vida. Amém. É sobre a obediência, né? O esperar é difícil. O acreditar... igual a gente estava falando do povo do deserto. A gente já sabe de tudo que Deus fez. Mas naquele momento de dificuldade... Parece que a gente como se a gente né? esquecesse. Eu não sei a palavra exata, né? Mas Deus... No povo, Deus abriu o mar. Deus preparou tudo. Deus providenciou água. E lá na frente já estavam reclamando novamente. E às vezes é assim, sabe? Às vezes Deus ele tem promessas para nossas vidas. Só que é no tempo do Senhor. Só que a gente às vezes quer tentar antecipar as coisas, né? Mas não é assim que funciona. Então, e nem olhar muito a vida do outro, né? A gente olhar aquilo que Deus tem para nós, porque acho que cada um de nós, Deus tem algo. Não adianta a gente invejar a vida do irmão, querer a vida do irmão. O irmão tá vencendo. É aquilo que Deus tinha pro irmão. Exatamente. E é muito forte isso daí da questão da antecipação, né? A gente vê que, às vezes, o próprio inimigo utiliza isso como arma contra nós. A gente vê, por exemplo, Satanás no deserto, foi justamente isso que ele fez com Jesus. Ele tentou justamente antecipar o que Jesus ia ter depois, né? Outro dia eu estava fazendo devocional e refleti muito sobre isso. O pão, depois que Jesus terminou o jejum, os anjos vieram e serviram a ele para matar a fome. Mas ele quis antecipar isso. Ofereceu a morte a Jesus, se derruba daqui, né? Deus vai dar ordem aos seus anjos, lá na palavra está escrito, só que Deus ia ter o tempo certo dele se entregar na cruz e morrer. Exatamente. Né? E todos os reinos, né, me adore, todos os reinos eu vou te dar por herança, mas a Bíblia fala que no final de tudo, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor. Então, ele tentou antecipar. O que Deus, no tempo de Deus, o tempo dele que é perfeito, né? Isso é muito forte. E às vezes a gente quer dar nosso jeitinho, né? Quantas vezes já tentei fazer isso? E às vezes a gente atrasa as bênçãos que Deus tem pra nós, né? Exatamente. Então, assim, é esperar. É esperar. Né? Você tinha pessoas que cuidavam de vocês na igreja, no ministério de vocês, que ministravam pra vocês não desistir?
pastores, né? Porque hoje você é uma Não. pastora, né? Hoje eu sou uma pastora e hoje eu faço esse papel. Qual que é o ministério de vocês hoje? Hoje nós estamos congregando aqui na The Estácio, com o pastor Ah, Michael. estão congregando lá? Isso, nós Ai, nós glória a moramos Deus. lá em Caçapava, mas o Senhor nos trouxe para cá. Olha só. Nós não estamos assim continuamente, né, todos os Aham. cultos, mas o principal é o culto de Santa Ceia, mas não deixando de fazer a vontade de Deus, Uhum, né? mas Aonde quer que Vocês aquilo, vieram né? para um propósito, né? É aquilo, né? Hoje em dia a gente não dá mais. Não vá na igreja mais perto de você, vai na igreja mais perto da sua Bíblia, né? É isso que a gente vê muito hoje, né? Não dá mais pra falar, vai na igreja mais perto dessa casa, vai na igreja mais perto da sua Bíblia. Exatamente. Né? É o que eu costumo dizer para as pessoas quando a gente evangeliza, quando a gente está, né, falando de Deus para alguém. Eu não quero que você congregue na minha igreja só porque eu tô aqui falando de Deus para você. Eu quero que você congregue. Não importa a placa A, B e C, porque para Jesus não existe isso. O importante é estar na E presença. quando vem alguém com um problema muito grande, que é o problema que você está parecido, e o que você faz aqui nesse momento? Vamos supor, é uma área financeira, e fala, pastor, eu estou numa parte tão difícil da minha vida, e você passando por isso. O que você faz nesse momento? Qual que é o conselho que você dá para uma ovelha? Porque é difícil, né, pastor? É muito difícil. A gente fala assim, né, de questão de aconselhar. Parece que é tão fácil, talvez, mas é uma situação muito difícil. Deus coloca a gente em cada cilada. Em cada aqui, ó. situação que a gente Eu fala assim, falo, meu cada Deus, cilada, Senhor. Por que Deus só faz isso? Cadê a fé, minha filha? Acho que é uma responsabilidade do próprio ministério em si, né? é muito difícil o aconselhar. Porque às vezes Deus nos direciona para um aconselhamento que talvez não é aquilo que a pessoa quer ouvir, sabe? Mas é o certo? Mas é o certo. E muitas das vezes você dá um conselho Para a situação. para certas situações que a pessoa ela não concorda com aquilo no momento. Só que Falta de maturidade espiritual, né, pastor? porque as igrejas, pessoas assim, né, estão ensinando a outras pessoas que tudo é prosperidade. É, muito bem, você tem tocado nisso, né, amor? As igrejas acham que a gente não vai passar por luta. Então, assim, estão ensinando errado. Bênção, só bênção. Exatamente. Só muita bênção. Vem pra igreja porque você vai ser abençoado. Você vai ser E abençoado. aí a luta? E no dia da luta? Não Como prepara. como que passa? E como que né? prepara, pastor, essas pessoas assim? Como que você prepara essas... Eu costumo sempre estar em contato. A gente costuma orar, estar junto, direcionar. Sim, mesmo que não E goste, né? muitas das vezes eu não dou aquela resposta no momento. Eu falo Sim. assim, olha, eu preciso orar. Porque para eu falar de mim mesmo, da minha vontade, é fácil. É difícil, é difícil. Aí eu falo assim, não, Deus. Mas eu acho que falo esse assim, jeitinho seu aí, eu acho que as pessoas conseguem entender, né? Até um jeitinho, Consegue, até um jeitinho. Deus, ele tem um jeitinho uma de... unção, né? Uma forma de na levar, hora né? de falar. Porque Mas- eu cuido também de algumas pessoas, algumas meninas, e tem hora que eu falo, Senhor, engulo seco assim, eu falo, É um grande desafio. é muito desafiador. É um grande desafio, É porque porque nós somos evangelistas, né? É diferente de uma pastora que está ali na igreja, com pessoas que estão ali, cheios de problemas. Só que eu E acredito. acha que só os problemas deles são maiores que os nossos, que todos nós temos. Só que aquilo, eu acho que independente do ministério, de certa forma, em algum momento a gente vai ser pastor, em algum momento a gente vai ser mestre, em algum momento a gente vai liberar uma palavra de futuro para alguma pessoa, então de certa forma a gente também vai ser algum tipo de profeta, então a gente abrange ali, né? Conta um pra conjunto. nós, como que você lidar com isso? Eu confesso que por eu ser muito nova, eu sou muito julgada por isso. Sim, Como que pode ser uma pastora nova, né? tem isso E também. aconselhar alguém. Tem isso também, né? Só que assim, Se Deus confiou. o Senhor, ele me fez amadurecer muito cedo. Com muitas responsabilidades, assim, que eu tenho na vida. Então, com relação a isso, as pessoas acabam, algumas julgam, mas algumas respeitam. Sim. E muitas delas recebem aquilo que Deus me direciona a fazer, Sim, é bom. sabe? Dá ouvido, porque a Bíblia diz que a gente tem que dar ouvido aos profetas. Sim. E quando eu direciono, quando eu falo, quando não gosta, amém, eu vou orar por você. Amém. E chega um ponto da vida que quando Deus cumpre, ela fala assim, pastora, Para tudo que você falou, né? tudo que você falou aconteceu, me perdoa. Então a gente tem que saber aconselhar, Isso. já tá preparada pro não gostar daquilo que você direcionou, Saber. mas saber que no tempo certo o Senhor vai fazer acontecer e ela vai falar, realmente era Deus. É isso. É isso. Porque não depende de nós, né? Não A gente depende. Nós lançamos a palavra. O Senhor, igual a gente estava conversando logo quando a gente começou, você tem um temor em pregar, em falar.
Mas como a gente diz, Jeremias, ele tinha medo. Só que a gente não pode deixar o medo tomar conta de nós, porque o medo ele não provém do Senhor. O Senhor ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, pra gente ser ousado. Sim. E ele diz, abre a boca e profetiza, que eu vou colocar a palavra na tua boca. Então assim, eu não posso reter, porque eu sei que não sou eu que vou fazer algo, não sou eu que vou mudar a vida de alguém, mas a palavra que o Senhor colocou em mim para lançar para alguém, aquilo vai fazer uma diferença, talvez não naquele momento presente, né, mas a longa data, né, mais para o futuro, porque o Senhor ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele lançou, que ele usou de alguém, de um profeta, para falar para alguém, ele vai acontecer num tempo determinado. Glória a Deus. É isso, glória a Deus, glória a Há tempo Deus. certo para todas as Há Todas tempo as certo, coisas. até é muito, muito forte isso, porque no tempo errado até bênção vira maldição, né? Exatamente. Imagina, Deus ele tem uma bênção de 1 tonelada para a vida de alguém, mas a pessoa aguenta carregar somente 100 quilos. Exatamente. Se Deus derrama essa bênção, libera essa bênção no tempo errado, acaba virando maldição. Exatamente. Acaba virando um fardo, né? E acaba paralisando o ministério da pessoa. E Deus ele prepara cada um para receber no tempo certo, porque vem consigo a responsabilidade, né? Porque o quanto mais for dado, mais será pedido, cobrado. mais será pedido, e é muito Exatamente. forte isso, né? E como que foi seu ministério? Você tem algumas experiências que você se recorda que te marcaram, assim, de Deus, que você falou, meu Deus, Com o Espírito Santo, com o Espírito assim, Santo, a primeira assim. vez que ele te visitou, você lembra? Essa Olha, experiência, assim, é bom falar com as pessoas, né? Assim, a gente já teve muitas experiências, né, com o Senhor. Assim, graças a Deus, assim, Deus, ele se manifesta, né, através da nossa vida. Maravilhoso. Eu falo, eu amo esse Deus, essa presença, né. Teve um momento na minha vida, assim, porque tem pessoas que elas não acreditam, às vezes, em revelações. E quando eu tava no começo da minha caminhada, pra mim era assim, é coisa da minha cabeça. A gente tem muita dúvida, né? Eu falava, Deus, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. E aí Deus me revelava algo. Eu tava num culto, recém, né? Como eu, vamos ver. Eu tava num culto. E aí o Senhor falou assim, fala pra aquela irmã que eu tô tocando nas correntes sanguíneas dela e tô curando ela agora. Aí você fala, tô doida, não é? Você fala, tô doida? Não, e eu no meu Tô pensamento, doida. o culto ali acontecendo, né? E eu no meu pensamento, Senhor, isso é coisa da minha cabeça, que loucura. É isso? Olha Que só. isso? Até arrepio, eu também tenho isso, meu Deus. E aí eu Toma falei conta de mim, assim, Deus. não vou falar. No meu pensamento, falando assim. Relutando, era né? como se fosse eu mesma falando comigo. Não, Brigando não vou. com- Eu falei, não vou falar. Aí daqui a pouco, novamente, fala que eu estou tocando na corrente sanguínea dela e estou dando cura pra ela agora. Eu falei, hein? Não É vou muito falar. sério, Deus, isso. É muito sério, gente. Sabe por quê? Eu tenho um temor tão grande. Hoje Deus já me amadureceu um pouco mais, mas eu tenho um temor tão grande de dizer algo que parece que eu penso que é de mim mesma. Olha só. Então eu falo, Deus, não. E eu recém ali, né? Mas a gente não é capaz de ver essas coisas. A gente humano não tem essa capacidade, essas experiências. Eu tenho essas experiências que você tá falando aí. Eu olhando assim, eu vejo grávida. Eu vejo pessoas com aliança, sem aliança. É coisa que é só o Espírito Santo para mostrar para nós. Exatamente, mas a gente tem a mente da gente pensa que somos nós mesmos, coisa da nossa cabeça. E é coisa tão séria, né? E aí eu falei, não, Senhor, não vou falar. E eu não fiz. Eu não fiz o que Deus mandou Olha fazer. só. Várias vezes eu fiz isso. E aí o Senhor, ele me ensinou o quê? Se você não faz, eu levanto alguém pra fazer. Deus fez isso mesmo. Ele me deu assim um tapa, né? Exatamente. Um tapa na cara. Ele falou assim, você não faz, eu levanto quem faz. E naquele mesmo culto, o Senhor deu uma oportunidade para uma outra pessoa, um pastor, né? E aí esse pastor falou, irmã do fundo, levanta. A mesma irmã que Deus havia me falado. Olha só. E na hora assim, já regalei o olho, eu falei, meu Deus. Olha só. E as mesmas palavras que eu disse, que Deus mandou eu dizer para essa moça, o Senhor usou do pastor e o pastor entregou. E aí depois do culto eu fui embora, eu falei, amor, Deus mandou eu falar algo para uma irmã e eu não consegui. Eu achei que era da minha cabeça. E eu sempre, por um bom período, eu tive esse problema de Deus falar e eu me reter com aquilo. Não é no caso assim de a gente achar, tô doida. É. Não é, porque às vezes eu tô caminhando e aí Deus fala, para e fala. Eu falei, meu Nem Deus do conheço, como eu vou dizer? Aí eu cheguei, amor, eu tava fazendo uma corrida do horto, passei, tinha um homem lá, Deus falou, para e fala. Eu falei, mas Deus é homem. Eu falei, eu sou, e daí? Aí cheguei e falei, Deus, pastor, eu falei pro Lucas, não falei. Aí eu fiquei no meu pensamento, se ele tiver amanhã, eu não vou reter. No outro dia, Deus falou,
O menino tá aí hoje. Aí eu entreguei e eu falei, perdão, Senhor. Porque quando é muito no início, a gente fica assim, insegura com o Espírito Santo. Mas começa a falar tão frequentemente as coisas que eu falo, não tem como não ser, eu nunca fiz isso. As experiências, a Bíblia fala, né, que é de fé em fé e de glória em glória. E esses daí são como confirmações. Eu acho que a maturidade, ela vai trazendo, vai fazendo você identificar o que é de Deus e o que é seu, o que é do Espírito e o que é da carne. É, né? Que a gente tem que ter em mente, acredito eu, assim, que o óbvio é nosso, né? Aquilo que a gente é palpável, a gente sabe que a gente pode dizer, mas o que é de Deus é algo que vem revelado e você fala, como que a minha mente pode pensar que é coisa minha? É muito real, né? E Deus já me deu revelações assim, de tantas coisas, igual a você, de ouvir pessoas e eu ver barriga de grávida, eu falar, meu Deus, eu tô vendo uma mulher grávida e tipo, como a mulher assim? Feliz passando a mão e nem tava. Então assim, Deus ele nos dá coisas assim ocultas e escondidas. Umas experiências que falou assim, ó, não dá pra dar pra outro, não? Porque eu tô com vergonha de ir lá falar com essa Vocês moça. falando aí, eu tava até lembrando da experiência sua, amor, na igreja da Aliança. Nós estávamos lá sentadinho e Deus, ele faz umas coisas comigo, Sara, que é loucura. Ele manda eu abrir a Bíblia. Eu falo, aonde? A gente tava Mateus tal, não sei o que. Aí eu falei, Deus falou, Aliança. Eu falei, o Lucas falou, o que foi, amor? Tá doido? Não, do nada eu tô aqui no culto aqui. Aí eu olho pra ela aqui, ela tá começando a falando sozinha aqui. Eu falei, o Espírito tá Santo. bem, meu amor? Aí eu conversando com ela, tá bem, meu amor? Aí ela falando aqui e tal, acho que ela tava falando com Deus na hora ali, tipo... Eu falo, não vou, que nem você. Ela tava brigando com Deus ali, brigando com Deus. Não vou. Aí começou o louvor, Deus fez, vum! Mas Deus já tinha me dado a palavra. E eu já tinha visto a aliança. Mas não tá de aliança. Eita Deus. Eu abracei ela, mandei o que Deus tinha, que eu nem lembro, juro por Deus, que o Espírito Santo tem hora que vem, que a gente nem... É ele, né? Falou assim, para de temar. Vai que eu faço. E só coloquei a mão nela quando eu falei, Deus falou que ele volta. Fica baseado nele. Eita Deus. Porque ele pode trazer do jeito que ele quiser, só que fica baseado nele. Só lembrei disso, porque o resto não lembra nada. Mas eu sei que é o pai. Hoje eu tenho mais esse discernimento, hoje mas no começo... E depois testificou, porque a gente foi até a pastora e ela, na hora que ela viu ela abraçando, a gente foi lá tal, falou, nossa, você foi lá abraçar com ela, tá passando. Ela, com quem foi que ela falou? Eu fui falar, porque a gente sempre dá a paz para nossos pastores, né? Antes de ir embora. Aí a pastora falou assim, nossa filha, aquela moça que você foi falar com ela na hora do louvor, tá passando uma fase difícil com o relacionamento, o casamento dela. Eu falei, então edificou, pastora, porque Deus falou que ia trazer ele, se ela ficar, né? Ela, nossa, que forte, filha. Eu falei, Deus é bom. Essa pessoa hoje, as pessoas procuram quando tá apertado, né? A gente precisa entender que Deus, ele quer a gente com amor. A gente só espera estar na dor para buscar Jesus, né? Infelizmente, é isso. Eu busquei Deus por amor. É aquilo que a gente tava falando, da obediência, né? Muitas vezes a gente direciona alguém, né? E às vezes a pessoa não quer ouvir, mas é o que precisa ser dito. É o necessário. É o que você falou, né? A gente precisa obedecer. Tem pessoas que realmente, às vezes, não sabem ouvir um não. E, às vezes, quer alimentar muito o ego delas. Que nem você estava falando sobre a orientação das suas ovelhas. Que é coisas que elas querem ouvir só para o ego estar bem. Entendeu? Mas não é e Deus, ele quer ensinar, né? Deus, ele quer ensinar a nem gente. tudo que a gente quer, nem tudo que a gente almeja, sonha, é os sonhos e a vontade de Deus para nós. É muito forte isso. E você acha que esse é o maior desafio do ministério hoje? Eu acredito que sim. De cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas e aprender a lidar com a rejeição, sabe? Mas você sabe que elas lembram do passado? Talvez seja por isso? Porque é na sua cidade? Talvez seja do seu testemunho ou não? Sei. Na verdade, no meu bairro, agora, assim, onde eu moro lá, as pessoas, ela conhece mais do nosso passado. Só que no começo isso me atingia. Eu me sentia muito incomodada porque eu sabia das pessoas. E a gente sabe que a gente, pelo nosso passado, muitas vezes nós somos julgados por isso. Mas muitas pessoas vão ser edificadas também, né? Exatamente. Só que por um tempo, bom, né? Por um tempo, isso me deixava meio assim, insegura. Ah, sim, entendeu. Né? Mas hoje em dia, eu já não me preocupo com isso. Amém. Hoje em dia, o meu passado não me importa. O que importa é o que eu vivo hoje, o que eu olho para trás, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei a transformação que Deus me deu, isso. Né? Porque assim,
Teve uma fase da minha vida que eu tava grávida do meu segundo filho. E as pessoas do bairro nos conhecem e tudo mais. E eu tava passando... a minha gravidez foi super saudável, né? Porém, o meu filho, ele era considerado bebê giga, nasceu super grandão, de parto normal e não podia ser. E eu tive eu fiquei com uma sequela depois disso, depois que ele nasceu. Você teve depressão pós-parto? Não, eu tive uma laceração de 4º grau. São 4 graus. Eu tive a pior de todas. E nesse momento de dificuldade, e eu, assim, a gente tinha uma vida muito, muito simples ainda. A gente estava começando com as coisas, né? E eu tava sem carro. Eu tinha um carro, eu tinha um Chevette. A gente começou bem lá embaixo mesmo, assim, né? Mas é tão bom, né? Porque Deus, ele Porque faz isso hoje eu conosco. posso olhar e falar, meu Deus, como o Senhor mudou a minha história. E esse carro, a gente indo pro culto, ele perdeu a direção. Ele não virava mais. Misericórdia. E eu falei, meu Deus! E aí eu tava passando por um processo de cirurgias. Eu fiz 3 cirurgias depois que meu filho nasceu. E eu falei, meu Deus, e agora? E assim, a gente por mais que a gente tinha uma pequena empresa iniciando, a gente era muito julgado pelas pessoas ali no bairro, até mesmo pessoas de Mas igreja. eu acho que o inimigo afetou muito isso, vocês, pra poder, se vocês Pra não... tentar nos paralisar de todas as formas. Porque eu creio que ele queria parar, porque a gente sabe que quando Deus levanta alguém, que Deus tem um grande propósito pra se cumprir, pra usar daquelas pessoas. Sim. É esse podcast. Vocês não começaram ele por acaso. Sim. Não. Ele não veio de um eu quero fazer, tipo assim, Não. deu uns 5 minutos, vamos fazer. Não. Não. O Senhor já sonhava com isso, o Senhor já planejava esse momento para acontecer. Talvez não sei quanto tempo tenha demorado para isso acontecer, para chegar onde chegou. Mas existia um plano de Deus preparado para isso e um tempo determinado para isso acontecer. Então, é só o começo de Deus na vida de vocês. Amém, glória a Deus. Amém. Sabe, talvez nesse momento assim de início, vocês talvez encontram grandes dificuldades, Desafios, né? grandes desafios. Talvez até, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Ou talvez, será que a gente está começando no momento certo? É só descansar o coração de Deus. Amém, amém. Amém. É só descansar o coração, porque o Senhor vai trazer pessoas, o Senhor vai trazer quem cuida, o Senhor vai preparar. O Senhor, ele não faz nada que ele não tenha preparado tudo para acontecer. Glória a Deus, pastor. Sabe? A gente estava conversando sobre os inscritos, né, do canal. É tudo Deus. É tudo Deus. Daqui a pouco vocês vão começar a ver os números subindo e vocês vão pensar, meu Deus. E vai ser assim, ó. Amém. E esses números são para edificar vidas, né? Para vidas. É para vidas. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração de vocês. Amém, amém, sabe? Deus sabe a trajetória, sabe a dificuldade, sabe o Sabe. ponto fraco, sabe aonde a gente sofre, sabe aonde a gente fala, meu Deus, me ajuda. Não aguento mais. Você, a dificuldade, né, de ser vergonhosa, né, de ser tímida, até isso é Deus te preparando, porque ainda você vai ser pregadora do evangelho. Não adianta você fugir. Segura, Deus. É o Senhor já preparando ela, porque como pode alguém tímido estar na frente de câmeras? É o Senhor te preparando. Então, assim, daqui a pouco vocês vão começar a ver os números subirem e vai falar assim, meu Deus, olha quantas almas, olha quantas vidas a gente está alcançando. Glória a Deus. Porque tudo que o Senhor faz para nós é tudo para que seja, para engrandecer o nome do Senhor. Isso. Não é para nós. Ah, não é porque eu quero ter milhões de inscritos, não. É tudo pra honra e pra glória de Jesus. Deus sabe, Sandra. Então, assim, o Senhor, ele conhece vocês, ele conhece o coração de vocês, ele sabe a intenção do coração de vocês, o resto é consequência. Mas o Senhor sabe o que vocês almejam. E a alma, é reino. É reino. É reino, é visão de É propósito. visão de... Exato. É ser de verdade, né? Eu sempre oro, Deus, que a gente venha ser de verdade. Porque esse mundo tá cheio de tantas pessoas, eu até me emociono. Aleluia. Tem tantas pessoas de mentira e a gente precisa ser de verdade. A palavra diz, né, que o Pai procura quem o busca em espírito e em verdade. Se o Pai tá procurando é porque não tem muitos. Então, que eu sempre oro que ele venha encontrar a gente nessa posição. Amém. De ser de verdade. Em um mundo de trevas, em um mundo de mentiras, que a gente venha fazer a diferença. Realmente... ter a visão de propósito de ser luz em meio às trevas, sabe? De ser o sal da terra, de amá-lo cada vez mais. E só conhecendo cada vez mais o amor dele que a gente consegue amá-lo, né? Por isso que eu estou aqui, né? Porque se não fosse... E eu posso confirmar, viu? Porque meus irmãos, vocês estão assistindo,
Vocês não têm noção o quanto é uma vitória para minha esposa tá aqui apresentando um Porque é pra Deus. podcast. Se não for pra Deus, eu não faria. Tudo que é pra Ele, A gente vai com amor, o Senhor, né? Ele A nos gente se capacita. entrega. Ele nos entrega tudo, né? Ele nos capacita. Vocês estão sendo, dia após dia, capacitados, moldados por Deus, Por Deus. para um grande propósito. Amém. E esse propósito é, assim, atrás das câmeras. Aqui num podcast, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, Sim, sabendo, né, dos testemunhos, para edificar vocês, primeiramente, sim. mas para edificar vidas. Nos ensina muito, sabe? Tem Sim. coisas que a gente precisa aprender também. Estamos aqui, Todos né? os dias. O quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente precisa aprender mais A gente e não é ter um tão coração pequeno, ensinável. É aquilo, sabe? Não existe pessoa tão grande que não tenha nada para aprender e nem tão pequeno que não tenha nada para ensinar. Eu costumo dizer que todos os dias a gente aprende algo, tanto com criança quanto com mais idoso. O aprendizado, ele não para, Não para. por ali. Todos os dias você aprende algo. Por que você acha, Sandra, que hoje em dia Deus está usando muitos jovens? O que você tira disso tudo? Eu acredito que é uma nova geração que o Senhor está levantando. O inimigo, ele não brinca. E eu creio que, assim, o Senhor, ele tem levantado uma geração de jovens para mudar a história. Não é colocando, né, os Diminuindo, antigos. né? Não. É porque vai chegar um tempo que a gente vai envelhecer. E o Senhor, ele começa a usar da minha vida, da vida de vocês, dessa rede de tudo, para capacitar novas pessoas. Isso, Sara, é isso. Tem que Sabe? capacitar outro Então, tempo. assim, a gente tá aqui. Novo tempo, né? A gente tá aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus e para, assim, levantar jovens, levantar a nova geração no conhecimento e na graça, para Prepará-los, né? falar de Deus, para não se perder, porque o mundo jaz em treva e tudo que o mundo pode oferecer para os jovens, ele vai oferecer para tentar tirar da presença, mas eu creio que todo o poder sobre céus e terra foi dado para Jesus Cristo. E ele disse que nós faríamos coisas maiores. Então, ele nos capacita para poder ensinar os mais novos. E eu falo isso porque, gente, vocês já foram na igreja do Pastor Michael? Já. Sim, sim. Gente, aqueles jovens, Menina, eles me fazem chorar. A igreja parece que o céu desce, é coisa linda, não é? É maravilhoso. Você canta também, Sara? Eu canto. Nossa, que louvores que... Nossa, e me impacta no culto de jovem daquela igreja. Uma das coisas que eu amo fazer é louvar a Deus. Sai de lá dos Eu falo, Senhor, eu não quero ser cantora, eu não quero ter voz de cantora, eu quero Nem ser eu. adoradora. É isso. Eu quero que as pessoas sintam o Senhor, a sua presença através do meu cantar, do meu louvar. Por mais que seja fora de tom, que não seja, né? Mas que seja assim, sabe aquilo que você rasga Na o coração, alma, parece né? aquele negócio que você se fala assim, quebranta, Deus, né? É. sabe? É isso. Qual é o louvor que você te fala com você, que Deus fala com você? Ultimamente eu tô com um louvor na minha mente. Dá um pedacinho, só um pedacinho dele aí. Não. Jesus. Esqueci. Eu tô com um louvor na minha mente, assim, que ele fugiu agora. Mas se eu lembrar, Amém. a gente dá uma A gente palhinha. vai durante qualquer Isso. coisa e Deus trazendo aí, É. né? Isso, né? Deus trazendo a memória. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu amo louvar. E o meu esposo é tecladista. Deus já Muito uniu, já. agradável de Deus. Ele toca tudo que você possa imaginar. Que gostoso, mas né? ele ama o teclado, né? E aí a gente fica em casa, às vezes assim, vamos cantar? Aí ele começa a tocar, a gente começa a adorar o Senhor. Aí os meus filhos já estão crescendo nisso. Ah, Pai, então, toca. né? Pai, toca. Aí eles ficam lá, eles amam essa música. Porque ele vive. Aí eles ficam lá, papai, porque ele vive, papai, porque ele vive. Aí eles ficam, porque ele vive. Aí eu começo a chorar, porque eu falo, meu Deus, nunca eu imaginei que os meus filhos iam estar vivendo isso, Nossa, assim, né? maravilhoso Gente, demais, eu acho que né? não tem nada mais extraordinário de você que, né, que tem pai, que é pai, mãe, tem filhos. Você vê o seu filho adorando, cantando, e não existe, né? É a adoração mais sincera do que de uma criança. É verdade, e é muito forte isso, né? A gente vê que o impacto do evangelho, né? Isso vai acarretar para a vida, né? Pra vida. É algo que vocês não estão só apontando o caminho, vocês estão influenciando ele em cada atitude, né? Eles em cada atitude, eles estão vendo no dia a dia. Isso que é o mais importante, é viver
a mensagem, né? É muito importante isso a gente até trazer, porque falar do evangelho, falar de tudo isso é muito fácil. Agora, viver no secreto, influenciar pessoas no secreto, caminhar no secreto, que é o jogo, né? Manter também dentro da igreja os jovens hoje é difícil. O que você fala, Sara? O segredo é não viver de aparência. Tem muitos que é aparência. É uma coisa... Ou queira mudar a forma da igreja para permanecer. Né? Não, hoje em dia existe muitos lugares assim que quer trazer o mundo para dentro da igreja somente mudando o nome de alguma coisa, sabe? Tipo, nada contra, gente. Mas, o carnaval gospel, um exemplo. Eu creio que Eu também não acho legal isso. Eu acredito assim, a gente tem que vir para a presença de Deus com a essência da palavra, daquilo que é. Sem mudar um ponto ou uma vírgula. A gente tem que se achegar a Deus com o coração quebrantado, contrito, desejando ser diferente. Não é eu chegar e botar uma máscara e chegar na igreja, eu sou a que prega melhor, a que louva melhor. Não. É você ser um cristão, assim, verdadeiro. Crente não, porque crente, qualquer um pode ser. É seguidor de Cristo. Nós precisamos ser seguidor de Cristo, que vai levar o evangelho do Senhor e que vai ser aquela pessoa que você é dentro da igreja, você vai ser na rua, você vai ser no seu trabalho, você vai ser dentro de casa. Porque existe muito disso. Infelizmente, existe dentro de casa eu sou uma pessoa e dentro da igreja eu sou outra. E aí, como é que fica? Porque muitas pessoas, elas querem que os seus familiares, que talvez não são convertidos, elas querem que os seus familiares sejam cristãos, convertidos. Mas qual o testemunho que eu tô dando? Porque as pessoas, eles nos usam como referência. Eles vão me olhar dentro da igreja, eu sou uma coisa, e dentro da minha casa eu sou outra. Elas vão pensar, mas como é que eu vou seguir esse Jesus que você diz que segue, sendo que você é uma coisa dentro de casa e uma coisa fora de casa, dentro da igreja? Então a gente tem que ser íntegro, né? Igual o Jó, íntegro, reto, segundo o coração de Deus. Você acha que é um pouco também em relação a muitos não entenderem o foco do evangelho de ser uma testemunha? Porque muitos, eles acabam, eu acredito que acabam, a Bíblia fala, né? Muitos perecem por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos não entenderam a mensagem do evangelho. Você acha que falta um pouco do entendimento do que realmente é o evangelho? Sim. Eu acho que, primeiramente, nós somos um testemunho vivo. Aonde a gente está, a gente é um testemunho do Senhor. Então, se eu não sou um testemunho, como é que eu vou dizer algo da palavra? Porque, querendo ou não, as pessoas, elas vão nos analisar. Como é que eu vou falar da palavra do Senhor, sendo que eu não vivo aquilo que eu estou falando? Então, falta, sim, o conhecimento da palavra, sim. Mas eu tenho que ser um testemunho daquilo que eu estou pregando para alguém, daquilo que eu estou falando para alguém. Porque como é que eu posso falar se eu não vivo aquilo, se eu não sou aquilo, sabe? A gente tem que pregar e viver aquilo que a gente prega para poder ter embasamento. Se alguém falar assim, mas como é que você está falando isso se você não vive? É isso. É isso. Só os pastores, eles orientaram bem vocês lá. Qual é a igreja de vocês lá? Agora, nós estamos na Estácio agora. Não, mas lá na cidade onde vocês... Olha pra você ver que incrível. Eu aceitei a Jesus em Caçapava, numa igreja lá, que foi onde o irmão fez um convite, a gente foi. E quando o Senhor, ele nos deu a orientação de sair, eu como pastora hoje, eu entendo assim que se alguém quer sair do meu ministério, eu vou abençoá-lo e falar... Vai em nome de Jesus. Vai em paz. Não deixe de congregar, continue congregando, mas vai em nome de Jesus e cumpra aquilo que Deus tem pra você. Só que nesse dia, quando a gente ficou durante 2 anos lá, e lá, quando Deus mandou a gente sair, a gente combinou com os pastores, falou, pastor, a gente precisa conversar com vocês. E nesse momento, a gente chegou a conversar e eles diziam assim pra mim, então, Sara, você sabe, né, que você saindo daqui, mulher não tem vez em outras igrejas. Acho que eles não queriam perder você, Sara. Pode ser. Não, eu sei que às vezes assim, a pessoa, você tem uma paz tão boa, uma luz tão boa pra igreja, orienta, ajuda, que às vezes eles não querem perder. Não é nem por falta de sabedoria. Ai, não Às queria vezes perder. É por amor a por você. Amor a você. Assim, É porque se a gente colocar coisas na cabeça, o diabo ele vem mesmo. Não guardar coisas negativas, porque às vezes
Atrapalha, né? Atrapalha. Atrapalha a gente Mas seguir. eu digo assim na questão de, poxa, eu era recém aceitada dos 2 Mas vocês anos. foram ungidos lá na igreja? Não, mas foi éramos, nessa igreja que vocês nós estavam. éramos só membros. Ah, tá. E não tinha oportunidade, não fazia nada, mas chegou um momento que o senhor, acho que ele queria nos crescer, e não era ali. E aí eles tentaram, de algumas maneiras, nos deixar assim, paradinho, né? tristes, e falar, poxa vida, a gente tá na igreja, a gente tinha tudo pra desanimar e desistir. Mas o inimigo tá na igreja também, né? Tá muito Mas- mais na igreja, que é o foco de É luta, isso né? que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente, o foco dele, a igreja do Senhor. igreja. Porque o mundo já tá todo perdido, né? Então, assim, nesse momento, a gente tinha de tudo pra largar a mão e falar assim, eu não quero mais. Porque tentaram nos desanimar de alguma forma. Por mais que talvez queria que a gente permanecesse, mas tinha um propósito de Deus pra gente sair. Talvez se a gente não tivesse saído, eu não estaria onde eu estou Mas hoje. vocês deixou a casa lá, tudo lá. Vocês só vieram por um propósito pra Pra cá. cá, por enquanto, é só um propósito Ah, que Deus tá tá tudo preparando, lá. né? Mas aí a gente saiu desse ministério e aí o Senhor nos levou pra São José dos Campos. Eu moro em sim. Caçapava, a gente começou a congregar nesse ministério em São José. Que é perto da cidade próxima? E isso dá uns 30 km. Sim. E aí foi nesse lugar que Deus usou da vida de um pastor. Ele estava provisório lá, né? Que o pastor presidente do ministério vivia viajando a trabalho, então tinha um pastor cobrindo ele. E foi nesse lugar que o pastor começou a falar: a irmã Sara tá com a oportunidade. Olha. Ah, então Deus já começou. E aí ele começou. Porque nesse outro ministério a gente não tinha oportunidade. Era só. Existia uma liturgia ali que era só, né? E é ruim pra gente que às vezes Deus tem algo e às vezes fica retido, né? Parado. Isso. Então, assim, eu creio que Deus nos levou para um crescimento. E aí começou a me dar uma oportunidade, aí eu só li a palavra, né? Porque às vezes as pessoas acham que a oportunidade você tem que estar lá pregando e falando. Não, lê um versículo da Já Bíblia. edifica a vida de Porque uma pessoa, acabou. a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então, por mais que você leia só um versículo, ela tem um coração destinado a chegar. E aí começou a me dar uma oportunidade. Aí eu falei assim, meu Deus, eu amo louvar, mas eu morria de vergonha. Eu tinha muita vergonha de cantar, de louvar. Eu falei, meu Deus, eu vou. No entanto, é que foi a primeira vez que eu cantei, minha esposa que tocou pra mim cantar. Olha só. E aí eu comecei a louvar. E eu vi a igreja não mover, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha só. Me assustava, né? Porque eu não estava acostumada com aquilo. Era mais quietinha a igreja que vocês congregavam? Era. Eles tinham um louvor excepcional, mas era bem diferente do que eu vivo hoje, do que eu... Parece que a gente quer um negócio mais avivado. Você quer ouvir pessoas, você quer ouvir as oportunidades. Lá não tinha oportunidades, assim, sabe? Então você vivia... Chegava, cultuava, adorava, louvava e ia embora. Mas você sentia que tá faltando algo. Sim, eu acho E que... aí Deus começou já a te usar, e aí você fala, tem a necessidade de fazer. Mas não precisou você ir. Tipo assim, te chamavam. Chamavam. Assim, começou tudo nessa igreja que a gente ficou durante 5 anos. Inclusive, a gente pastoreou lá por 3 anos. Eu e minha esposa, a gente ficou pastoreando, né, durante 3 anos. E eu creio no mover de Deus, assim, de querer algo a mais da gente. Se eu ficasse lá, talvez eu não estaria aqui hoje. Isso. Olha só. Então, assim, tudo tem um propósito de Deus. Sim. Eu creio. E assim, Deus, ele moldou a minha vida, moldou quem eu sou. E Deus não quer a gente estacionado, né? Não, Sara? e quando eu fico estacionada, aquilo já me deixa, sabe, assim, meu Deus, eu quero mais. Eu não... A Bíblia diz, tem um louvor que fala, quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se eu ficar muito, assim, estagnada, parada, aquilo já começa a me causar Parece... Ai, meu Um Deus. reboliço, Porque você né? já veio do negócio agitado, né? Meu Deus, eu quero mais, né? Eu quero um pouco de emoção do Espírito Santo, né? Sabe, Deus já nos levou num hospital. Eu não pude entrar junto com meu esposo, mas para levantar morto. Olha só. Conta Mas um pouco mais sobre isso. Conta assim um Como que pedacinho. foi essa experiência? A gente era missionários na época até. A moça, ela ligou para o nosso pastor presidente e falou, eu preciso do senhor para orar para o meu ex-esposo. Ele acabou de sofrer um acidente. Sim. E ele tá na UTI. Tava Nossa. entubado e tudo mais. Ele falou assim, olha, eu tô longe, mas eu vou enviar pessoas da minha confiança, que são homens e mulheres de Deus, e eu sei que eles vão fazer a obra aí. Aí ela falou, tudo bem. Aí o pastor ligou pra gente, vem e tal, você pode ir, vocês podem. Eu falei, amém, pastor, a gente tá aqui pra fazer a obra da vontade de Deus. E foi na cidade de Jacareí, a gente chegou lá, no Hospital Santa Casa, e ele estava internado na UTI, não podia entrar.
muitas pessoas. Sim. Então, eu sou a intercessora do meu esposo. Quando Olha eu não só. posso, eu Ele fico entra, né? intercedendo e ele vai. Eu falei, você vai, por ser um homem, não, né, nada contra assim, mas é um rapaz, vai lá, eu fico aqui intercedendo por você. A gente tem que ter a sabedoria nesse momento, Sim, né? nós Porque somos. nós somos mais frágeis em questão de força, talvez. Não sei dizer, né? Sei. Assim, A masculinidade, eu acho que dá um pouco mais de credibilidade para como já havia entrado um outro pastor junto, eu falei, vai você, Sim. né? Um pastor de uma outra igreja que chamaram e você. E aí ele entrou, eu fiquei lá fora, intercedendo, orando por ele. E daqui a pouco ele volta contando como que foi tremendo que Deus fez. E ele falava assim, a gente era missionário, a gente tinha algumas experiências com Deus, mas não com pessoas entubadas à beira de desligar os aparelhos. E aí ele falou assim, Deus falava assim, repreende o espírito da morte. E o pastor, ao contrário, orando, Deus, acalma o coração da família, traga paz para os familiares, que o Senhor leve ele em paz. E Deus falando, ora e repreende o espírito da morte. Olha só. E Pro seu esposo. Pro meu esposo. E ele falava assim, Deus, mas tem um pastor, eu sou só um missionário. Como é que eu vou orar contra a oração dele? Nossa, que forte. É uma responsabilidade assim muito grande. Nossa. E ele, como é que eu vou orar contra a oração do pastor que está falando para o Senhor recolher ele em paz e acalmar o coração dos familiares? Nossa. E aí, pela terceira vez, o Senhor falou assim, repreenda o espírito da morte. E eu já sentindo que tava tendo um negócio lá fora. Eu e meu esposo, a gente tem uma conexão muito grande que quando Deus mostra algo pra ele, Deus mostra pra mim. Olha Edifica, só. né? E a gente já olha um pro outro assim, eu falo, Forte. isso. E aí a gente já tem esse Que discernimento, bom, né? que lindo. E aí ele falou assim, ô morte. Ele botou a mão no peito, né, do Samuel Pedro e falou assim, ô morte, onde estão os seus agrilhões? O meu Senhor, ele venceu a morte. Ele tem a chave da morte nas suas mãos e nada pode contra ele. Sai da vida do Samuel Pedro agora, em nome de Jesus. E na mesma hora, eu tô até me arrepiando de dizer, e na mesma hora, o homem tava com um tubo tão grande pela traqueia, que ele Nossa. Respirou. voltou a vida, os aparelhos começou a apitar, os doutores, os médicos começaram a vir correndo, o que tá Que acontecendo, o que tá forte. acontecendo? E aí ele já foi tomado pelo Espírito, Olha ele só. falou Amém, assim, glória a Deus, doutor, que fique em lindo. paz. Aquilo que a medicina não pôde fazer, o meu Deus veio e fez e operou. Ai, que forte, moleque. Nossa. Isso, arrepiou de E aí ele dizia assim ainda mais, ele falou assim, pra você saber que é Deus, daqui 3 dias, o Senhor vai tirar você pela porta da frente andando. Pra lógica humana, poxa, o cara tá entubado, Entubado, não. como que em 3 dias Morto. ele vai sair daqui assim? Porque pra gente, o natural é mais fácil. O sobrenatural é assim, meu Deus, é só Deus. E aí no dia seguinte, ele já não tava mais entubado. Ele já não tava mais usando aparelho nenhum. Ele estava sentado com um bandejão de comida, comendo sozinho. Olha só. E no 3º dia ele teve alta e saiu andando do hospital. Olha só, cara. Que incrível. Então, assim, Deus, ele faz além do que a gente é capaz de acreditar que a gente pode fazer. Porque não somos nós. A gente precisa entender que não é nós, mas é o Espírito Santo de Deus que habita sobre as nossas vidas que faz o impossível acontecer. E a gente muito tem que... forte, muito forte. A gente só tem que ir. Só tem que... É aquilo. Não peça pra Deus te dar uma segunda ordem se você ainda não cumpriu a primeira. Porque às vezes Deus dá uma ordem pra gente fazer algo e a gente fica, Deus, o que eu faço? Me mande fazer outra coisa. Me dê uma direção. Mas o Senhor já falou, vai. E a gente não vai, não faz. E quer uma segunda ordem de Deus pra cumprir outra coisa. Deus não vai nos dar uma segunda ordem se a primeira que Ele nos deu a gente não cumprir. É isso, é obediência, né? Exatamente. Não adianta querer fazer mais do que aquilo que Deus já orientou pra ser feito. E não adianta querer fazer coisas grandes se você não faz as coisas pequenas, né? Se você não está disposto a agir nas pequenas, não queira agir nas coisas grandes, Exatamente. Exatamente. Então, assim, é seguir as ordens de Deus. É estar com os ouvidos sensíveis, atento para ouvir a direção de Deus para nós. Porque o mundo ele vai tentar abafar tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele vai tentar nos paralisar, vai tentar nos desconcentrar, tirar a nossa atenção, o nosso foco. Todos nós que somos cristãos, nós temos um foco, Jesus Cristo. Só que o mundo vai tentar fazer com que esse foco se desfaça de nós. Vai tentar nos afastar da presença. Mas a gente tem que estar ali focado, seguir aquilo que Deus tem para nós. Se Deus der uma ordem, eu digo para as pessoas, faça. Mas eu tenho medo. Se Deus mandou ir, vá em paz. Se Deus mandou fazer,
faça em paz. Mas eu tenho medo. O medo e a insegurança faz parte de nós que somos ser humano. Mas nós que temos Deus, a presença, o Espírito Santo de Deus, Deus falou para fazer, não tenha medo de fazer. Não hesite, não guarde para você aquilo que não é seu. Se Deus te revelou, porque alguém precisa saber, alguém precisa ouvir. Não Se Deus retém, mandou né? não reter o que não é nosso, porque não é nosso. Se Deus te deu uma revelação, te deu algo, se Deus mandou você sair do seu lugar e somente abraçar alguém, somente abraça. Não faça nada além do que Deus mandar fazer, mas faça. Pastora, a senhora conseguiu já ler a Bíblia toda? Eu estou quase finalizando. Eita, glória. A gente fala assim, meu Deus. É uns mistérios, É né? uns mistérios, porque assim, existe tanta coisa, gente, que parece que tenta nos tirar o foco. Você vai ler a Bíblia, é uma soneira que dá, é uma abrição de... batalha, É uma né? batalha espiritual. É uma batalha espiritual muito grande. Porque você vai, até pra orar, pra ler, quando você vai fazer alguma coisa pra Deus, aí dá um cansaço. Aí dá um sono. Eu vou deixar pra depois. O segredo é, persista. Se a gente não persistir, o sono, o cansaço, muita coisa vai tirar o nosso foco pra gente não Fala fazer. aí pro nosso pessoal, porque tem muita gente que não consegue ler, né? Porque o nosso autor é Jesus, né? Ele que vai Nem que seja um versículo por dia. Nem que seja uma frase, uma né? frase, assim, uma palavra. Que às vezes Capítulo por capítulo que seja. ele dá um entendimento, às vezes, naquela frase, né, pastor? E você pode notar que quando você lê uma palavra, um exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali naquele momento Deus vai falar com você algo. Se passar uma semana e você ler novamente, o Senhor te revela algo diferente. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela não fica naquela mesmice. Ela é a mesma palavra, mas o Senhor, ele sempre traz revelações diferentes. Renova Dia após dia. É algo muito poderoso, porque a palavra não muda, mas nós mudamos. Nós mudamos. Né? Pensa comigo, gente. Quantas pessoas já não foram transformadas pela palavra? Não é porque eu falei, porque alguém falou. Não. As pessoas, elas são transformadas pela palavra. Isso é extraordinário. As pessoas... É forte. Uma vez a gente estava conversando com um rapaz lá de Caçapava. Ele não segue os caminhos do Senhor. E ele dizia assim... Se os crentes soubessem... Eles chamam como livro de magia. Né? Ele é da Umbanda. E se o crente soubesse que esse livro de magia, magia, é tão poderoso... E aí meu esposo indagou ele, mas por que você segue então esse rumo, esse caminho? Por quê? Porque ele sabe que Deus é acima de todos. Ele falou assim, o grandão, ele é acima de todos. Os outros ficam abaixo. E assim, a palavra ela é viva e eficaz. É muito forte isso, né? Ela porque se a gente... aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito de muitos não terem essa noção do valor desse livro. As pessoas só vão ter noção quando não puder mais. Não, a gente, por ter uma liberdade em excesso, porque a gente, querendo ou não, a gente tem uma liberdade até mesmo em excesso. Muito E grande. muitas vezes as pessoas não valorizam isso, não entendendo que tem pessoas ao redor do mundo morrendo. A religião cristã, nós, os cristãos, não vou falar de religião, mas o cristianismo, os cristãos, são os mais perseguidos do mundo. Exatamente. E assim, nós somos privilegiados, porque tem muitos lugares que não pode, já não existe mais Bíblia, já não pode ter, quem tem, muitas das vezes Cultos subterrâneos, né? Então assim, a liberdade que a gente tem é muito grande. Então assim, a gente tem que entender que nós somos um povo assim, que tem essa liberdade ainda de poder ter a Bíblia, de poder cultuar, de poder se reunir como igreja, não escondido. Porque quantas pessoas não gostariam de estar dentro de uma igreja, todos reunidos assim em paz, sem aquela preocupação de alguém chegar e não poder cultuar a Deus? Nós somos privilegiados. Sim. Sabe? Então é não deixar de pregar o evangelho. É valorizar isso, né? Valorizar, porque vai chegar um dia que a gente já sabe, a Bíblia está se cumprindo, tudo que ela falou que vai cumprir. Jesus está próximo de voltar, né, pastor? Jesus já está à porta batendo. E ele quer uma noiva lavada e remida. Sabe? Ele não quer pessoas mascaradas, aquelas que sou crente. Não, ele quer pessoas que com o coração aberto, rasgado, sedentos, desejando e com o desejo de cumprir a vontade de Deus. Então a gente tem que se alegrar, com isso porque a gente pode cultuar a vontade.
Poder que a gente tem nas mãos, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um momento que a igreja do Senhor vai buscar o Senhor e não vai mais o encontrar. É isso mesmo. E isso pesa. Pesa. É uma palavra que pesa, porque a gente precisa buscar o Senhor enquanto a gente pode achá-lo. É muito forte e é muito real isso, né? A gente vê que cada vez mais tá se apertando as coisas, já não pode falar tantas coisas. Hoje, verdades da Bíblia já não podem se dizer tanto aberto hoje, porque cai o vídeo na internet, né? Cai o vídeo e já bloqueia, já não pode mais... Aos poucos, as verdades vão sendo bloqueadas de serem ditas. Exatamente. E aí, quando a verdade para de ser dita, as pessoas elas se afundam nas mentiras, achando São meias as mentiras verdades. confortáveis, São né? meias verdades, né? Exatamente. E as pessoas estão confortáveis a isso. As meias verdades. O mundo está sendo comprado de uma forma, né? E a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela confronta. Confronta. Entendeu? Ela Entendi. veio para nos confrontar. As pessoas, né, nós estávamos dizendo que o evangelho está sendo pregado de maneira errada. Só prosperidade, prosperidade, prosperidade. Mas a palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar. Ela vem para bater de frente com a gente mesmo. A gente ser transformado Porque a mesmo. gente precisa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. A gente não tem que ser transformado porque o pastor quer que eu seja transformada. Não, eu tenho que ser transformada pelo evangelho do Senhor. E isso nos confronta muito, sabe? Ela bate de frente com aquilo que a gente acha que a gente sabe, mas não é. É A verdade. palavra do Senhor, ela nos muda. Muda. Você já teve uma experiência, assim, com o Espírito Santo fora, assim, que ele veio, que o poder foi tão forte, você falou, não, sabe, assim, essa coisa viva, que você bate, assim, os pés, levanta. Essas coisas, assim, que só Cristo dá pra nós. Porque tem gente que tem umas experiências, assim, tão diferentes com o Pai, né? Então, assim, eu já tive várias, né? E, por incrível que pareça, nesse momento parece que somem todas. Mas eu tenho uma experiência, assim, que tem gente que fala, eu tive no carro, tava dirigindo, parei. Sabe, assim, essas coisas, assim. de tava fazendo sentir a alguma- presença ou de Deus fazer algo? Ah, pode ser de Porque- sentir, né? Porque de porque Algo que sentir... impactou, de certa Impactou forma, nesse você. sentido, que você fala, nossa, que foi diferente. Forte, é. Eu fui muito tocada por Deus num hospital, quando eu ganhei minha filha. Ela foi a única que nasceu de cesárea. E os médicos esqueceram dois gases dentro da minha barriga. E naquele momento, assim, graças a Deus, foi algo assim que eles resolveram tudo na hora. Porque é Deus. Porque eles É poderiam. Deus, Eles, o cuidado, eles né? fecharam toda a cesariana, tava tudo fechadinho, minha filha tinha nascido. E eu tive uma hemorragia no útero Olha muito só. grande. O cuidado de Deus, né? Eu cuidar de Deus. E eles estavam esperando chegar uma mesa aqui, portátil de fazer radiografia, raio-x, né? Sim. E aí não chegava. E eu tava lá, minhas pernas já estavam voltando, já tava mexendo, já tava sentindo, né, que meu corpo já tava saindo da anestesia. E aí entrou uma doutora e falou assim, doutor, e era um doutor bem já de idade, idade. assim, né? E ele falou assim, ela falou, doutor, eu vou entrar com o senhor agora, o senhor pode abrir ela novamente agora. Mas ela entrou com uma autoridade, assim, eu falei, meu Deus! Jesus, Um nossa. senhor já de muitos anos e uma moça jovem entrando. Doutor, pode abrir ela novamente, eu vou entrar no caso dela agora. Aí começaram a abrir novamente e ela falou, não, tá dentro dela. E o doutor batendo o pé, não tá nela, não tá nela. E aí, com muito custo, ela encontrou os gases, né? Tava bem aqui em cima, da parte de cima. Já tinha subido. Já tinha subido. E ele tava vermelho da cor do sangue, por causa da hemorragia. Então não Meu estavam Deus. achando. E eu lembro, assim, né? Que ela mexia, assim, os braços dentro da minha barriga. E eu sentia muita dor, que eu falava, Deus, eu não vou aguentar. E eu falava, Deus, me ajuda. Eu vou Mesmo morrer. que a anestesia sentia dor. Eu sentia muita dor que o anestesista vinha, aplicava alguma coisa e me dopava, e daqui a pouco eu voltava, sentia tanta dor, e eu clamava, Deus, me ajuda. Era época de pandemia, Sim. me ajuda, e eu achando que eu não ia aguentar. Não ia Enfim, viver. Deus veio, tirou e tal. E aí fui pra sala normal, e quando eu cheguei na sala, eles fazem vários exames com o neném, e chegaram pra mim e falaram assim, a sua filha, ela vai ter que passar por um procedimento, porque ela tem um sopro no coração. E pra mim aquilo lá, o que é um sopro, né? Aí o sopro é quando a criança tem um buraco no coração. E eu já tava frágil, sozinha, pandemia, não podia ter ninguém dentro da sala comigo. Eu comecei a chorar, entrar em desespero. E eu orava, falava com Deus, Deus, a minha filha. Eu falei, não é possível. E aí eu liguei pro meu esposo, falei pra ele. Ele, calma, vamos orar. Aí começamos a orar por telefone.
E eu senti, assim, uma presença de Deus tão grande que eu falei, meu Deus, eu não vou aceitar isso. É isso. Sabe, você sentir a presença, às vezes não é você, né, sapatear e tal. É você saber que o Senhor fala com você e você se emociona, porque você sabe que a presença tá ali com você naquele momento e você não tá sozinha. Sim. E eu, assim, sozinha, naquele momento era desesperador, porque a gente, quando acaba de ganhar neném, a gente fica mais sensível. E eu já tava chorosa, e vem com uma notícia dessa, eu passei por uma hemorragia, uma situação ruim. E o Espírito Santo de Deus falando através das nossas vidas, assim, a sua filha realmente, ela tem um sopro. O Espírito Santo de Deus, ela tem um sopro. Ela tem um sopro, mas é o sopro do fôlego de vida. Aleluia. E aquilo, assim, me desabou naquele momento, que aquela preocupação, aquele desespero de mãe. Eu falei, meu Deus, a minha filha, porque talvez ia ter que fazer uma cirurgia no coração. Eu falei, meu Deus. E ele falava assim, ela tem um sopro, mas é o sopro do fôlego de vida do Espírito Santo. E aquilo, assim, foi acalmando, né? um divisor de águas, que o Senhor me acalmou literalmente naquele hospital. Eu falei, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. É forte, hein? E o Espírito Santo de Deus, ele é sentido não só em... É que cada um tem uma experiência, né? Mas é lindo. Existem várias, mas é gostoso, assim, você dizer assim, que você sabe quando é o Espírito e quando não é. É isso. É o discernimento, né? Às vezes você tá na rua e do nada talvez você começar a chorar. É isso. E falar, meu Deus, obrigada. E ser grato, sabe, né? é ser grato a Deus, porque eu tô numa luta aí pra me formar, né? Eu faço faculdade de Direito. Mas a cada dia, assim, é uma luta diferente que eu falo, Deus, eu não vou conseguir. Aí vem o Espírito Santo de Deus, assim, e acalma o coração, a gente fala assim, não desista. Só termina, né? Só vai. Só vai. É que a gente durante o percurso, a gente encontra tantas dificuldades, mas o Senhor, ele vem com o Espírito e fala assim, fica tranquilo. Eu acho tão bonito, assim, que todas as igrejas, acho que devia ter bastante profissionais, psicólogos, advogados, porque precisam ter qualificações. Às vezes a gente nem vai usar muito, mas é bom para dentro da igreja. Pessoas necessitam, sabe? Né, mano? Isso é muito importante, né? A gente vê que, pô, tem um lado espiritual da coisa. Mas tem coisas que, pô, um psicólogo é muito importante. Uma conversa, porque ouvir. Se Deus deixou os profissionais, Sara, eu creio nisso. Eu também creio. Eu creio que tem pessoas que falam assim, existem às vezes enfermidades, alguma coisa. Sim. Eu vou orar a Deus. Com certeza, devemos orar, devemos. Mas tem coisas que, se Deus preparou para ter um médico, uma medicina para fazer, por que também não recorrer? Porque se tudo tem foi gente que feito reluta, por ele, né? Se tudo foi feito dele, por ele, para ele, foram criadas todas as coisas. Então, eu vejo que tudo que existe no mundo, assim, a medicina, é de Deus. Deus preparou para nós. É isso. E temos que estudar, temos que qualificar, sim. Precisamos ter dentro de igreja psicólogos, advogados. Não, faxineiros, precisa todas as qualificações. Todas as pessoas, todas as qualificações, ela tem um ponto importante para tudo. Tem um ponto importante, é isso. Eu acho que isso é importante. Sim. Se Deus colocou pra gente estudar, vamos qualificar. Nossas igrejas precisam ter profissionais qualificados. No entanto que, talvez hoje não era para eu estar aqui, né? No caso da minha filha. Sim. Depois que a gente foi para casa, eu tive uma infecção generalizada. Nossa. Eu peguei uma infecção generalizada, eu peguei uma infecção de urina, eu fiquei anêmica, uma anemia. Eu peguei tudo isso e fui parar no hospital. Fiquei internada por 7 dias. Então, cada parto você teve uma dificuldade? Todos os 3. Então, a obra é grande, hein, mulher? Se prepara. O primeiro foi menos, mas eu tive um problema também. O segundo, eu tive que passar por 3 cirurgias, ao ponto do médico dizer assim, não tem jeito. Não tem o que ser feito. Deus. Você vai ter que se acostumar com isso. Misericórdia. E eu dizer assim, não. A última palavra quem dá ainda é Deus. E aí eu passei por 3 cirurgias, teria que fazer mais. Cheguei a ponto de chegar numa cirurgia e para poder colocar uma bolsa de colostomia. E eu tava com tanto medo disso, porque não é algo fácil. Imagina você mudar toda a sua rotina, né? Daquilo que você tá acostumado para colocar uma bolsa de colostomia. É difícil, Sara. E eu chegar no meio da cirurgia, o Senhor me acordar. Porque geralmente as pessoas não acordam quando está dopado por completo. O Senhor me acordou no meio da cirurgia e usou do doutor para dizer assim, olha, não vai ser preciso você colocar a bolsa de colostomia. Naquele momento eu me desabei, porque eu vi que era o próprio Deus, porque Deus sabia
tanto que eu tive medo, o tanto que eu estava insegura, porque eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou pra igreja? A gente já começa a pensar em um monte de coisas, né? Mas o Senhor, Ele não deixou acontecer, Amém. sabe? Então, eu creio que Deus, Ele é um Deus que Ele muda a história. Você acha Deus, que... Ele... Pode falar. Deus, Ele é um Deus que faz infinitamente mais por nós. Sim. É só Você esperar. acha que hoje você tá mais forte, assim, que você passou por todas essas batalhas? Eu acredito, assim, que nós não somos super-heroínas, Super-herói, né? Super-heróis. Tudo nos fortalece. Mas nós não estamos distante de, talvez, sentir uma tristeza, sentir um desânimo, às vezes. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Mas o segredo a gente às vezes vai se sentir desanimado, fraco, talvez sem força para continuar. Às vezes acontecem situações que nos desanimam. E isso vai acontecer, porque a Bíblia já nos garantiu que no mundo a gente vai ter aflição, mas é pra gente ter bom ânimo. E muitas das vezes, muitas coisas de tristeza, de desânimo acontecem dentro da igreja. Sabe? Dentro das próprias igrejas de Cristo, existem situações que vêm para nos parar. Já passei por vários momentos assim de falar, Deus, não aguento mais. Mesmo já estando dentro da casa do Mas Senhor. valeu a pena largar o tráfico, largar tudo aquilo por Cristo? Valeu. Eu acho que de tudo, o que mais valeu a pena é estar no caminho do Senhor. Porque eu olho para trás e eu vejo de onde o Senhor me tirou. De como era a minha vida, eu não podia deitar em paz no travesseiro e dormir em paz. A minha casa parecia um Big Brother, porque era câmera para todos os lados e você não tinha aquela paz que hoje eu tenho, de estar com Deus, de deitar no travesseiro e poder dormir em paz. Hoje sim, eu posso dizer que a melhor decisão da minha vida é estar no caminho do Senhor. Que nada é melhor do que estar com Deus. Cristo. Por mais que vai ter as aflições, a Bíblia já nos diz que teremos as aflições. Só que a aflição com Deus é uma coisa, a aflição sem Deus, você toma decisões assim tão precipitadas que você tenta se resolver por si mesmo. Mas quando você entende que você está passando pela dificuldade, mas você está com Deus, que Deus ele vai fazer algo por você, é diferente. Isso. É Sabe? isso mesmo. É muito, muito interessante isso, né? Porque quando você tá com dinheiro, quando você tá, né, ali pegando sua brisa, quando você tá cheio de amigo do lado, né? Você dá risada, você curte aquele prazer momentâneo que o mundo vende essa ilusão. Mas quando você tá sozinho, você deita sua cabeça no travesseiro, só você sabe como que você tá. Exatamente. Né? Isso é muito poderoso. A Bíblia fala que é a paz que excede a paz que excede todo entendimento. Só ele proporciona. Aí né? veio até um louvor aqui na minha cabeça que fala assim, ó. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É forte, é duro. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aí ele diz assim, ó. Sei que não estou só. Nós não estamos sozinhos. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia, glória a Tudo vai vir para nos Glória a dizer Deus. não. Glória a Deus. Mas existe uma voz, um Deus que vai sempre nos encorajar a seguir em frente. Pode o mundo estar desabando à nossa volta, aleluia. Pode tudo estar vindo contra para falar assim, ó, para, desista, não persista. Mas o Senhor vai estar sempre do nosso lado para nos fazer prosseguir. Não olhar para trás. Não olhar para as coisas que para trás ficaram, mas sim olhar para o alvo, prosseguir para o nosso alvo, Jesus Cristo. Nós estamos de peregrino neste lugar. E tudo que nós passarmos aqui, tanto na bonança quanto na dificuldade, sabendo que Deus está conosco, a gente é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, porque Deus está conosco no bom e no ruim. No pouco e no muito, né?
Então é sempre prosseguir. Não desistam, gente. Permaneçam, continuem, que esse podcast vai voar. Amém. Amém. Ele vai voar não é só no Brasil, não. Ele vai voar fora do Brasil e vai alcançar milhares de pessoas. Glória a Deus. Vocês não têm noção da proporção que vai acontecer através de vocês, a vida de Glória a vocês. Deus. Glória a Deus. E eu vou fazer parte desse, Amém. Glória a Deus. desse Vai ter momento. Vai ter outros episódios, né? A gente vai gravar várias outras vezes, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Glória Eu a creio Deus. que vai ser Amém. extraordinário. Vocês irão ser surpreendidos por Amém. Deus, porque Nossa. tem surpresa do Senhor chegando pra vocês. Amém. Glória a Deus. Nossa, É forte, né? é forte. Nossa, Deus é muito bom, hein? que episódio incrível, hein? A gente... Fazer umas Muita perguntas. presença do Senhor, né? A gente tá chegando ao fim desse episódio, mas a gente, como todo episódio, a gente tem algumas perguntas aí que a gente faz os convidados no final. A Fez eu Nega já até se chorar, hein, emocionou aqui, eu já me Sara? emocionei hoje. Tava fazendo todo mundo se emocionar aqui com a presença do Senhor. Nossa, Glória a linda. Deus. Essa paz Mas- dela é muito boa, viu, Sara? Que você continua essa pessoa maravilhosa. Que Deus aí Amém. dá uma paz pra você. Acho que é tudo que eu preciso, Deus. É, Olha aí, Deus, Aleluia. é a paz que excede Então, todo entendimento, eu né, sou meu bem amor? agitada, Pode estar sabe? tudo ao redor. Deus usa cada um da balançando. sua forma, né? Tão lindo, né? Exatamente. Deus, ele pega os improváveis e usa eles da sua maneira. É isso. Não da forma que o ser humano ele não vê como um homem vê, né? Deus olha o coração. É igual meu esposo, ele achava que ele seria só um tecladista. Né, a gente tem Mas isso. hoje ele é pastor pregador do evangelho, e ele fala assim: eu não acredito que era pra ser assim, porque na minha mente, ele dizendo, né, era pra eu só tocar. A gente pensa tão pequeno, É né? como eu costumo até falar pra nega, imagina, nega, se alguém tivesse chegado pra Pedro, falado assim, Pedro, daqui 5 anos você vai estar com o Messias, o Salvador de tudo, o Criador de todas as coisas, e você vai fazer uma obra que nem você imagina que vai impactar a eternidade de pessoas. Pra Pedrão, que era analfabeto, pescador, Pois é. tipo assim, é algo que não cabia caberia na na cabeça mente dele aquilo naquele momento. Na lógica nossa, né? Né? Na lógica Na humana, nossa lógica, Deus, ele pensa infinitamente mais do que pensamos e pedimos, né? sempre ali. A gente é tão pequeno, né? Perto das coisas que Deus pensa. E ainda sendo tão Limitados, pequenos, frágeis, falhos, Limitados, pecadores, né? limitados, ainda o Senhor, Ele nos ama, É, Ele está conosco. E muitas vezes eu me pego pensando, Deus, como que pode ser esse amor que o Senhor sente por todos nós? é a misericórdia, né? Porque nós somos falhos, pecadores, nós murmuramos, nós pecamos, mas ainda assim a graça, a bondade, o favor imerecido do Senhor está sobre nós e o Senhor, Ele não nos abandona por isso. Ele sempre está disposto a nos perdoar, a nos dar uma nova oportunidade. E eu acho incrível esse amor de Deus. Eu falo, Deus, me dá esse amor que o Senhor tem para eu ser com as pessoas também, porque é incrível. É incrível. Eu acho incrível. Milhares de pessoas, né, no globo terrestre todo, e Deus Tem- com esse amor assim infinito. É, só Deus. Às vezes os filhos da gente É faz só as Deus. coisas, a gente fica bravo com os filhos pelas artes. Imagina Deus com tantas pessoas. Não, que todos nós somos filhos teimosos. Sim. Nós somos teimosos, né? Mas são milhares, né? É. Isso que é estranho. São milhares, mas o Senhor ainda assim, Ele nos ama, É forte, E- né? nos leva sempre a melhorar. Não dá pra mensurar esse amor de Deus. Eu falo do amor. É um amor incrível. É um amor tão lindo, né? É. Que tem por nós. É um amor que nossa, é não tem palavra pra Não descrever. tem palavra pra descrever. maravilhoso demais. Sara, eu queria começar, né? Quer começar, meu amor? Pode começar, meu grande. Qual é sua passagem bíblica favorita? Favorita? Eu gosto de Salmo 23. Eu testei aquela hora, né? É, pode citar de novo. Porque ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim, o não me faltará, ele pega em mim no seguinte quesito. Ele não pode faltar a presença. Amém. Muitas das vezes vai faltar, talvez, o básico da mesa ali, mas a presença do Senhor tem que continuar. Talvez vai faltar um pouco de saúde. Sim, que faz parte do processo da vida, né? Mas o que nunca pode faltar é a presença de Deus em nós. Então, muitas das vezes vai nos faltar muita coisa. Mas o que não podemos ter falta, não pode faltar em nós, é a presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Fazia uma, meu irmão? Sim, se Deus apresentasse pra você agora na sua frente. Aparecesse, né? Aparecesse. Deus. Apresentasse, aparecesse, o que você diria a ele? Meu Deus. Meu Deus, meu. É você mesmo?
Meu Deus, eu não sei, eu confesso que eu fico assim, meu Deus, o que eu diria? Porque quando a gente vê na Bíblia, quando o Senhor se manifesta, eu acho que a glória do Senhor é tão Tão grande grande. que a gente fica impactado. É. Que eu não sei se eu teria alguma reação pra dizer diante de Deus. Sim. É muito Porque forte, acredito né? que eu não teria palavras, talvez, naquele momento, gente. Porque eu não consigo imaginar como seria isso. Sim. Tem alguma pergunta que você guarda dentro de você que você perguntaria? Pra ele. Tipo assim, fiz certo, Deus. Tô no caminho, tipo... Muitas das vezes é. causa essa eu pergunto pra Deus assim, muitas das vezes, Deus, o Senhor tá se agradando de mim? Porque a gente tem, essas mulheres têm Porque isso. às vezes a gente acha assim que a gente não tá fazendo às vezes certo. Aí eu sempre questiono a Deus, Deus, o Senhor tem se agradado de mim? Eu acho que seria essa pergunta que eu faria pra Deus. Deus, tô no caminho certo? É isso, Porque a gente almeja a salvação, a gente almeja as moradas, né, que o Senhor foi preparar pra nós. E será, Deus, que eu tô no caminho certo? Será que eu tô cumprindo aquilo que o Senhor designou pra eu fazer? Tenho que melhorar? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Um personagem bíblico que você mais se identifica? Eu gosto muito de apóstolo Paulo. A história do apóstolo Paulo, a forma com que o Senhor o trouxe para perto, a forma com que ele fez, assim, depois, né, de ser convertido ali, né, vamos dizer assim, a forma como que Deus usou ele, assim, com muita ousadia. Foi forte, né? Eu acho, assim, incrível. Eu quero, eu desejo, assim, sabe, esse negócio de ser muito ousado e falar, Deus, eu não quero saber se vai me matar, se eu vou morrer, eu quero fazer. Sabe, Só ir. só aí, o Senhor mandou isso, o Senhor falou, eu vou em paz. Então, assim, é ter aquela ousadia que o apóstolo Paulo teve, sabe? Por amor ao evangelho, ele fez tudo que Deus mandou fazer. Então, eu acho ele um homem da Bíblia incrível. Tirando Jesus Cristo, né, que é o principal de todos. É porque ele passou por uma fase difícil e continuou, né? Porque ele era aquele tipo de pessoa que ele Tava seguindo... seguia os cristãos, mas o Senhor aí, preparou um momento para trazer ele para perto. E pregou, né? Dentro da prisão. Exatamente. É Então, muito assim, forte. ele é um cara que, da Bíblia, que, não querendo menosprezar ninguém, mas eu gosto, assim, porque ele foi muito ousado. Teve muita ousadia, assim, não temeu ao mal, não temeu a morte, não temeu a nada que viesse contra ele, porque ele foi, assim como Davi disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, e ele foi com ousadia sem medo. Então eu admiro isso, essa coragem, sabe? Sim. E é a coragem que eu desejo pra mim, assim, de falar, Deus, aonde o Senhor quiser me colocar, aonde o Senhor quiser que eu vá, pode ser na biqueira, na rua das meninas que estão em prostituição, pode ser numa prisão, aonde o Senhor quiser me colocar, eu estou à disposição do reino. Ter essa coragem, essa Sim, ousadia, sim. sem temer. Amém. amém. Glória a Deus. Um sonho. Um sonho, morar no céu. Aleluia. Eu olho pro céu e falo, Senhor, eu vou chegar. Eu vou chegar. Olhar no final de tudo, né? Combati o bom combate. Porque eu acho que eu acho a palavra mais pesada que eu acho que tem na Bíblia é aquela que diz assim, que Deus vai colocar um telão diante de nós, vai mostrar as nossas obras, o que a gente fez, o que a gente não fez. E a palavra que mais pesa é, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Nossa, é forte. Eu acho que é uma palavra assim, pra mim, na minha visão, é a mais pesada. Porque muitos naquele dia, a Bíblia diz que dirão, Senhor, Senhor, mas eu profetizei, eu curei, eu expulsei os demônios, eu dei de vestir, eu dei de comer, eu fiz tudo. Mas o Senhor vai dizer assim, ó, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Então, eu acho que é a palavra que mais pesa. E eu quero chegar naquele grande dia, o Senhor falar assim, pode entrar, minha filha, entra no gozo do teu santo. Aleluia. Acho que a palavra assim que mais pesa é afasta-te de mim que eu não te conheço, mas a outra melhor é entra no gozo do teu santo porque eu te conheço. Mas Não há de se comparar, né? A glória que A há de glória. vir, né? Exatamente. É mais algo uma, tem mais muito uma, poderoso. tem mais Qual que foi o maior desafio que você se lembra hoje, assim, que você venceu, que você conseguiria compartilhar, né? Pra glória de Deus? O maior desafio foi aceitar o meu chamado. Foi difícil. Foi difícil pra mim.
pelo medo, pela insegurança, de muitas das vezes isso acontece com muitos, achar que a gente não é capaz. E dia após dia, diante do Senhor, assim, ele vem, né, sempre capacitando. E chegar a ponto de falar, Deus, o que o Senhor tem pra mim? Qual que é o meu chamado? E aí o Senhor me levantar a pastora, pregar o evangelho, né? Estar aqui hoje. Estar aqui hoje, que é um, é um desafio, né? A primeira vez, assim, a gente fala que é um desafio muito grande. Deus vai Falar colocar de você, Jesus... mas Deus vai colocar você em lugares muito grandes ainda. Amém. E falar de Jesus me deixa até eu tô até com os pés congelando aqui, porque falar de Deus, falar do Senhor é desafiador, né? Ao mesmo tempo que um privilégio, É né? um privilégio, mas é desafiador. Então, é isso. Glória a Deus. Uma viagem, coisa assim que você quer viver ainda aqui na Terra com a sua família, com seus filhos. Eu sonho muito em viajar de avião com eles. Não foi ainda. Não, a gente não Mas teve. vai, Deus vai colocar em nome de Jesus. Sabe, de meus filhos falam assim, mãe, eu quero conhecer onde tem gelo. Que legal. Sabe? E poder falar assim, filho, a mamãe Vamos. vai poder, em nome de Jesus, levar. Glória a Deus. E eu creio que num tempo oportuno, no tempo que Deus preparar, eu creio que isso vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Nossa, sensacional, Sara. Que bênção demais. E eu gostaria, para finalizar aqui o episódio, que você deixasse uma mensagem que você sente de coração mesmo, que Deus, ele tocar você para falar para quem vai nos assistir, que esse Amém. episódio aí vai Posso ficar... ler? Pode. Posso ler no celular? Tudo Sim. bem? Então vamos Uhum. lá. Vou deixar uma palavra para vocês, para todos nós, né? Inclusive para mim. Fica no Evangelho de Lucas 8, 16 ou 18, vai dizer assim: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, eu estou longe do microfone, glória a Deus, escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Vou ler só até aqui. Amém. Aqui vai dizer sobre a candeia. Pode olhar lá. Aleluia. Aqui vai dizer sobre a candeia, que ela não pode ser apagada. E muitas das vezes na nossa vida com Cristo, o mundo vai tentar ofuscar a nossa luz. O mundo vai tentar nos apagar, né? Mas o Senhor, ele vai sempre nos expor, para que as pessoas vejam a glória dele em nós. As pessoas vão tentar ofuscar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Vão tentar nos ofuscar para tirar da presença. Mas o Senhor, ele sempre vai vir ali para nos expor e falar assim, você é luz. Amém. Seja luz aonde você quer que você esteja. Porque a candeia não pode ser escondida, ela tem que estar à mostra. Mas a mostra não para se exibir, mas para dizer assim, olha, é luz. E a luz tem que ser vista. Nós somos sal da terra, a luz do mundo. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Então que nós, você em casa, que vai nos assistir, seja luz, seja candeia, não se esconda, não oculta aquilo que Deus tem para sua vida. Faça cumprir a vontade de Deus. Faça o ID, seja luz aonde você estiver. E é isso. Glória a Deus, Glória glória a a Deus, bênção demais. Amém. Glória a Deus. Sara, muito obrigado pela presença, foi uma honra recebê-las. Tem suas redes sociais, quer deixar para... O meu Instagram é @saraalvarenga77, com H no final do A, né? Segue ela lá, pessoal. Isso. E o meu Facebook tá como Sara Alvarenga também. Segue a gente lá. Amém, amém. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bênção demais, meus irmãos. Creio que a vida de vocês foi edificada aí com esse episódio. Hoje foi muito especial, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. E não esqueçam que a gente está chegando ao final do episódio. Deixem seu like, comenta aqui de onde você está ouvindo a gente e compartilhe também para que mais pessoas Ative possam o sininho, ouvir. né? Ative o sininho, isso, compartilha. E é isso, meus irmãos. Fazendo ID e sempre aprendendo juntos. Ter a mente ideal de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio. Tamo junto. Fiquem ligados.